Vamos falar sobre follow-up? Alguém aqui não sabe o que é follow-up? Levanta a mão para eu saber. Alguém não tem ideia do que é follow-up? Boa, boa, Roberta. Vamos lá. Follow-up é os pontos de contato que a gente faz com a pessoa como forma de acompanhá-la, ok? É aquela retomada de contato. Exemplo, a pessoa parou de responder e aí eu preciso chamá-la de novo para dar continuidade. Isso é follow-up, ok? É uma sigla em inglês para traduzir esse acompanhamento. Imaginem o seguinte, imaginem que vocês querem comprar, sei lá, um celular, tá? Um aparelho de celular novo. É uma decisão que não vai ser tomada no impulso, certo? Vocês vão pesquisar, vão pensar. Aí imagina que vocês foram em 3 lojas diferentes, mas não se decidiram. Vocês preferiram pensar um pouco mais para tomar uma decisão assertiva. E aí um vendedor de uma das lojas pegou o contato de vocês e foi mandando outras sugestões pelo WhatsApp. De repente surgiu uma promoção e ele vai compartilhar com você. De repente ele conseguiu ali uma condição muito especial e ele vai te informar pelo WhatsApp. Na hora que chegar o momento de comprar, na hora que vocês estiverem clareza e decididas que vocês querem comprar, vai ser essa pessoa que provavelmente vocês vão escolher para fechar a venda. Porque é uma pessoa que está ali acompanhando vocês, auxiliando nessa decisão, que está ali ajudando, que está ali preocupado, que está ali conseguindo coisas e benefícios para vocês. Não é assim? Vocês provavelmente já vivenciaram situações parecidas com essa, né? Que vocês deram preferência para aquela pessoa que deu mais suporte, que deu mais atenção. E o que essa pessoa está fazendo chama follow-up, ok? O problema é que começou a se praticar um follow-up de forma errada. E esse follow-up começou a ficar com uma cara de insistência, de coisa chata, pegajosa. Então, como que o follow-up às vezes é feito? Oi, fulano, decidiu? Fulano, você pensou? E aí, vamos fechar? Vamos marcar? E fica com aquela coisa sempre pressionando para a pessoa comprar, para a pessoa fechar, para a pessoa marcar. E aí o que acontece? Essa pessoa, esse possível paciente, acaba nem respondendo, porque é chato, é invasivo, é insistente. E para quem manda essa mensagem, também é incômodo ficar ali insistindo. E aí a pessoa acaba criando até uma resistência com o follow-up, achando que o follow-up é insistência. Então hoje eu quero trazer uma outra visão para vocês. Que o follow-up, ele deve ser muito mais um suporte e um acompanhamento. Porque se a gente se preocupa em ajudar aquela pessoa, em demonstrar atenção, cuidado, em solução, essa pessoa, ela entende, se conecta muito mais com vocês e aumenta e muito a probabilidade dela fechar. Ficou claro o que é follow-up? Ok? Perfeito. Bom, e como que a gente faz isso? Quando que a gente faz? Qual é o melhor momento para a gente fazer? Então vamos lá. Primeiro são as oportunidades, né? Quando que a gente pode fazer follow-up? A gente pode fazer follow-up com aquelas pessoas que mandaram mensagem inicialmente, pedindo informação sobre a consulta, mas não concluíram o atendimento. Então, elas se perderam, elas pararam de responder, e aí a gente pode fazer o follow-up com elas. Adri, mas será que essa pessoa quer mesmo? Porque se ela parou de responder, pode ser que ela não queira. Se ela quisesse, ela teria marcado. Então, vamos quebrar essa crença? Quem aqui iniciou uma conversa no WhatsApp e não concluiu? Alguém já viveu isso? Todo mundo, gente. Então, às vezes, surge uma outra demanda que é mais urgente. Às vezes, acontece uma emergência naquela hora. Ou, às vezes, bateu uma dúvida, bateu uma insegurança. Ou, às vezes, vocês até querem, mas a decisão não cabe só a vocês. Vocês precisam compartilhar com uma outra pessoa. Ou às vezes você não tem clareza se aquele preço está de acordo com o valor recebido. Ou às vezes vocês não sabem qual é o melhor dia que vocês vão poder fazer isso. Então existem uma série de coisas que podem acontecer que impedem a continuidade daquela conversa. E não necessariamente é porque vocês desistiram. Então vamos lá. A pessoa começou a entrar em contato e não finalizou. Eu posso afirmar que ela não quer? Não tem como eu afirmar. Então, o que eu preciso fazer?
follow-up, retomada de contato. Outro momento que eu posso fazer follow-up, com aquelas pessoas que receberam indicação de tratamento, procedimento, cirurgia, acompanhamento e que não decidiram fechar naquele momento. Então, essas pessoas eu posso entrar em contato com elas posteriormente. Outra forma de follow-up, aquelas pacientes ou aqueles pacientes que tem muito tempo que não retorna, que aqui a gente chama de busca ativa. E que quem faz sabe que é uma ótima oportunidade de encher a agenda. Então, sou mulher, preciso ir a ginecologista uma vez por ano pelo menos, não me lembro de quando eu fui, a Andreia vai lá e me manda uma mensagem falando que tá na hora de eu voltar. Se eu sou uma paciente particular e a Andreia quer aumentar o número de pacientes particulares, ela faz follow-up comigo e gera resultado. Então, olha quantos momentos nós temos como oportunidade para gerar follow-up. Vou compartilhar uma história rápida aqui com vocês, real, tá? Real, de agora. Aqui, o meu negócio, eu dependo muito de tráfego pago. Muito. Eu atendo médicos do Brasil inteiro, vi de vocês que estão em todos os estados brasileiros. E o meu tráfego pago parou, deu um problema. Eu fiquei 20 dias sem rodar tráfego pago. O que eu falei com a minha equipe? Pessoal, a gente não pode ficar de braço cruzado esperando o tráfego pago voltar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer follow-up. Nós vamos pegar todo mundo que já entrou em contato, ou nós vamos pegar quem já é o cliente para trazer de volta, quem já foi nosso cliente para trazer de volta, ou a gente vai pegar quem está aqui com vocês, que é cliente que está aqui fazendo, para de repente fazer um upgrade, oferecer um outro tipo de produto. Posso compartilhar qual foi o nosso resultado? Esse mês nós vamos entregar, o mês nem acabou, hoje é dia 25, mas nós já estamos com o maior faturamento de toda a empresa, de 6 anos de empresa, sem tráfego pago, só atuando como follow-up. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Às vezes a gente fica muito apegado a receber novos contatos. Ai, mas não tá chegando gente no WhatsApp. Tá chegando pouca gente no WhatsApp. Mas será que a oportunidade maior não está já dentro do WhatsApp de vocês? E só tá faltando fazer follow-up? Pensem nisso. Agora vem o ponto mais importante. Como fazer esse follow-up? Porque se eu não souber elaborar essas mensagens, não vai surtir efeito. E aí, quais são as principais mensagens que são enviadas? Oi, fulano, tudo bem? Conseguiu decidir? Bom dia, fulano, e aí, vamos agendar? Será que isso vai surtir algum efeito? Não vai, porque se essa pessoa ainda não se decidiu, existe um motivo. E se a gente não entender qual é o motivo, não vai resolver insistir. Então, eu tenho que iniciar essa conversa demonstrando preocupação, atenção, acolhimento, para depois eu levar para o fechamento. Por isso que eu estou aqui batendo na tecla que follow-up não é insistência, follow-up é acompanhamento. Então vamos lá, a pessoa parou de responder. Do nada, no meio da conversa, eu posso falar assim: oi, Valquíria, tudo bem? Valquíria, vi aqui, lembrei de você, a gente não conseguiu concluir o seu atendimento. Eu imagino que tenha ficado alguma dúvida por aí, me conta. Que dúvida que você tem? Eu não estou indo para o fechamento. Eu quero entender que dúvida que a Valquíria tem, para eu esclarecer, para depois eu ofertar o fechamento. Oi, Dani, tudo bem? O doutor passou aqui uma indicação de uma cirurgia. Eu sei que cirurgia gera insegurança, eu sei que cirurgia às vezes causa um pouco de medo. Eu quero saber o que está passando na sua cabeça antes de qualquer coisa, me conta. Entende? Então, a gente primeiro quer entender o cenário, a gente quer dar atenção, suporte, a gente está ali para acompanhar. E aí, quando não tiver mais dúvidas, quando não tiver mais insegurança, não tiver mais medo, tiver tudo ok, aí sim a gente faz a nossa CTA, que é a CTA, todo mundo sabe, é a chamada para a gente marcar, é o direcionamento para a gente marcar. Então, todas as vezes que vocês forem realizar um follow-up, não pensem em direcionar para marcação. Deem um passo para trás. Sabe aquele joguinho? Avança 5 casas, volta 3 casas. Vai ser mais ou menos isso. A gente vai precisar recuar 3 casas, entender o cenário para depois a gente conseguir avançar, ok? Bom, outro ponto. Nem sempre o follow-up resolve de primeira. Às vezes a gente manda uma mensagem e ainda não é o suficiente. Eu que o diga, tá? Às vezes as pessoas têm que fazer 3, 4 tentativas de contato comigo para eu fechar alguma coisa. Não porque eu sou enrolada, porque a minha rotina me consome, porque eu entro de uma reunião, saio para outra, e a minha realidade é a realidade de muita gente.
Só que, se ficar ali na mesma mensagem, da mesma forma, na mesma insistência, vai ficar chato de novo. Então, a gente precisa diversificar. Eu recebo aqui muitas perguntas vindas de vocês assim, Dri, mas quantas tentativas de contato eu posso fazer? Para não ser chato, para não ser insistente. Então, vamos lá. Diferentemente de quantidade de tentativas, o mais importante é a forma de abordagem. Se a gente diversificar a forma, a gente não tem nem limite. Aqui, as meninas do meu comercial, elas fazem 8, 9, 10 tentativas, sem parecer chato. Porque elas vão diversificando. Então, vamos fazer um brainstorm aqui. Eu vou trazer algumas ideias de formas de contato, e se vocês quiserem trazer também, podem. Ou se quiserem perguntar se é viável, pode, ok? Primeiro é a própria mensagem, né? Escrita por vocês. É uma forma. Segundo, áudio. E aí esse áudio pode ser um áudio de vocês, pode ser um áudio que o médico já tenha gravado, ok? O áudio, ele aumenta a conexão e nesse momento não é um momento problemático para se mandar áudio. A gente não recomenda o envio do áudio lá no início do primeiro contato, mas depois, quando já é uma continuidade de atendimento, não tem problema. Terceiro, vídeo. E aí quando a gente fala de vídeo, a gente pode pensar tanto o vídeo do médico ou quanto vídeo relacionado àquele tipo de atendimento que a pessoa tem interesse. Que seja um procedimento, que seja uma cirurgia. Exemplo, oi fulano, tudo bem? A gente conversou uns dias atrás sobre o procedimento XPTO e essa semana o doutor compartilhou um vídeo no Instagram dele. Lembrei de você na mesma hora que quis te enviar. É um ponto de contato. E ali eu estou fomentando, eu estou aquecendo aquela pessoa. Outra forma, prova social, feedbacks de outros pacientes, avaliação do Google. Ontem eu fiz isso com uma médica. Tem uma médica que está ali meio na dúvida se fecha, se não fecha. Eu fui lá, entrei em contato com o outro que está tendo um super resultado, pedi para ele me dar um feedback, encaminhei para ela. Falei, olha só, acabei de receber aqui, quis te mandar na hora. Não fiz nenhuma CTA, não fiz nenhum direcionamento, deixei ela ali refletindo com aquilo. Que mais? Quem tem outras ideias de follow-up, da forma que pode ser feito? Alguém tem? Pode falar, Gil. Pode mandar, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Pode mandar alguma coisa assim, além de vídeo, alguma coisa, se o paciente pergunta assim, foto, você tem alguma foto de um antes, de um depois, sabe, que começa, mas também tem essa possibilidade? Pode sim, super válido, só tem que preservar a identidade da paciente, tá? E você pode mandar assim, falando assim, nossa, fulana, a gente recebemos uma paciente aqui e ela fez a foto do antes e depois, tá todo mundo impressionado com o resultado, como se fosse contando uma história mesmo, tá? Porque isso fica mais genuíno, mais verdadeiro. E na hora que eu vi esse antes e depois, adivinha de quem que eu lembrei? Lembrei de você que quis compartilhar. Manda. Aquilo, gente, pensa a pessoa recebendo gradativamente todas essas informações. Isso faz com que a pessoa tenha certeza de que aquele procedimento vai gerar a transformação que ela precisa, ou de que aquele médico vai trazer o resultado que ela tanto espera. Porque, em muitos casos, o principal motivo é a insegurança. A insegurança é a raiz de tudo. A insegurança vai fazer ela questionar o preço. Porque se ela tem certeza... Vamos lá, pensem vocês. Se vocês têm certeza que algo funciona, vocês pagam, tá? Todo mundo que tiver certeza, paga. Mas se eu não tenho certeza, eu começo a questionar o preço. Se eu não tenho certeza, eu fico com medo. Se eu não tenho certeza, eu quero meu marido para tomar a decisão junto comigo. Então, às vezes, essa incerteza é a raiz de todo o problema. Então, quando a gente vai fazendo esse follow-up, esse acompanhamento, a gente vai alimentando a certeza da pessoa. A gente vai plantando sementinhas. E aí, com o tempo, eu consigo mostrar para essa pessoa que a transformação vai acontecer, que o resultado vai vir. E aí, eu saio da incerteza e movo ela para a certeza. O que vai acontecer? Ela vai fechar. Então, olha como que follow-up dá pra gente fazer sem ser chato e insistente. Agora, os dois últimos pontos. Primeiro, dá pra confiar na memória de lembrar todo mundo que tem que fazer follow-up? Então, a gente precisa de uma forma de organizar isso. E aí, eu vou trazer pra vocês aqui
formas pagas e formas não pagas, tá? Dri, qual que é a melhor? A melhor é a que funciona para você. Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro, vocês vão ter que encontrar a melhor forma. A Duda trouxe aqui que coloca etiqueta. É a primeira forma que eu ia falar. Etiqueta do WhatsApp Business, tá? É uma forma. Etiqueta dos pacientes que criaram objeção, e aí eu preciso fazer follow-up. Daqueles que não deram continuidade no atendimento, preciso fazer follow-up. É uma forma, etiqueta. Segundo, planilha de Excel. Por que eu acho que planilha de Excel é legal também? Porque dá para você colocar a data que você fez o follow-up, né? Eu fiz primeira tentativa no dia tal, segunda tentativa no dia tal. E aí dá para vocês começarem a construir métricas. Por exemplo, eu comecei a reparar que toda vez que eu mando o vídeo X, as pessoas marcam. O que eu tenho que fazer? Mandar o vídeo X logo de cara. Entende? Aí com a planilha, vocês começam a ter um pouco mais de noção daquilo que está sendo eficiente, daquilo que está funcionando mais. Então eu gosto da planilha. Outra forma que eu adoro, Google Agenda. E o Google Agenda, inclusive, não precisa de ser usado só para follow-up, gente. O Google Agenda vocês podem usar para toda a organização do dia a dia de vocês. Então, vocês podem colocar lá no dia 1º de julho quem vocês têm que fazer follow-up. Nome do paciente, o número do telefone e alguma observação que foi importante. E o legal do Google Agenda é que, inclusive, envia notificação lembrando vocês. Tá? Google Agenda é uma ótima ferramenta para vocês terem controle de toda a rotina, não só de follow-up. Outra forma, alarme de celular. Adri, eu não sei mexer com Excel, não sei mexer com Google Agenda, não sei mexer com etiqueta. Alarme de celular, todo mundo sabe, porque todo mundo acorda cedo. Então, não tem desculpa, ok? Agora, formas que são pagas. CRM. CRM, algumas vão virar o olhinho aí pra mim, porque é chato pra caramba alimentar um CRM, mas é altamente eficiente. Qual que é o problema do CRM? CRM é um programa que organiza todo o WhatsApp. Qual que é o problema do CRM? É caro, nem todo médico está disposto a investir, ok? Outra forma, paga com um investimento menor. Existem ferramentas dentro do WhatsApp que organizam essas conversas por fluxos, ok? E aí o investimento é bem menor. A gente vai compartilhar lá no grupo uma delas. E tem 3 ferramentas que existem, a versão paga e a versão gratuita. Mas que a gratuita vocês conseguem utilizar perfeitamente bem. Trello, ClickUp e Notion. O Trello é o mais fácil, o Trello é muito intuitivo. O Trello serve inclusive para vocês fazerem a gestão e a organização de outras rotinas que vocês possuem. Tá? O Trello, quem não sabe usar, tem vários videozinhos no YouTube ensinando, super simples. É uma excelente ferramenta, super didática. Vocês conseguem gerenciar a vida de vocês através do Trello. E a última, que eu acabei de pensar aqui agora, agenda de papel, tá? Que parece arcaico, conforme os astecas, maias e incas faziam, mas eu ainda amo. Sou apaixonada pela agenda de papel. Também é uma forma. Então, pessoal, existem várias ferramentas. Cada um vai escolher aquilo que se adequa melhor, mas o que não pode ser feito é não fazer o follow-up. Não dá pra gente ficar esperando sempre novas oportunidades, porque talvez a maior oportunidade já tá aí no WhatsApp de vocês, ok? E gera muito resultado. Eu tô aqui como prova viva esse mês para falar sobre isso. Nós ficamos 20 dias sem tráfego pago e nós vamos entregar o melhor e maior faturamento. Sexta-feira eu vou levar minha equipe para almoçar fora. Pra gente comemorar. Vou postar fotinha para vocês lá, pra vocês verem. Vai todo mundo almoçar fora pra gente poder comemorar. Vamos levar buzina, vamos tocar o terror no restaurante. Posso contar com vocês para fazer follow-up? Deixa eu ver as dúvidas que chegaram aqui no chat. Tem um número máximo de tentativas para entrarmos em contato com uma certa frequência? Vamos lá. Mais importante que a quantidade de vezes é a forma de abordagem. Se você for diversificando, não tem limite. Você pode fazer 30 vezes, desde que você vá diversificando. Não dá para ser a mesma abordagem sempre. O que eu recomendo? Quando você tem essa organização, seja por planilha, seja num Trello, né? Quando você consegue visualizar aquilo que você está fazendo, você começa a notar um comportamento.
Então, toda vez que eu tô ali mandando tal informação, as pessoas marcam. Ou geralmente as pessoas marcam até o terceiro contato. Então, a partir do momento que você vai notando o comportamento, você cria um padrão. E aí, aquele padrão você replica para os demais, ok? A etiqueta é uma forma muito fácil, mas não dá para a gente notar esse padrão de comportamento. Porque não tem como a gente mensurar, ok? Então eu prefiro, é ótimo, funciona, mas eu prefiro ter o apoio de alguma outra ferramenta para eu entender o número de vezes que está dando resultado, quais são as abordagens que está gerando resultado. Pensem nisso. Próxima pergunta. Tenho dificuldade de fazer follow-up para pacientes de cirurgia. Tati, seria para fechamento da cirurgia ou seria para pacientes que já passou pelo procedimento cirúrgico e precisa retornar? A gente tem que entender isso, porque são abordagens diferentes. Então, é para fechar. Geralmente o paciente vem e aí tem um ponto particular, né? E aí o doutor às vezes informa, às vezes não, então a gente manda o orçamento e aí fica naquela questão, vou avaliar, eu até retorno o contato, né? Algumas vezes eu consigo trazer, aconteceu mesmo essa semana, 2 semanas atrás, o paciente já tinha um pedido há muito tempo, eu tinha enviado orçamento, e já tinha passado bastante tempo considerável. E aí eu mandei mensagem, tudo bem, você conseguiu avaliar, tem alguma dúvida, como é que você pode ajudar e tudo. E, eu tinha esquecido, que bom que você retornou. E aí eu já estou dando seguimento, mas eu tenho essa dificuldade, eu acho que não só eu, o meu setor em si, aqui, nos dias, a gente tem essa dificuldade de fazer esse follow-up dos procedimentos particulares, sabe? Mas o teu feedback agora é de que follow-up gera resultado. Gera. Eu sei que gera, e eu tenho que fazer isso, só que eu acho, eu tô no caminho, mas não como deveria, entendeu? Ótimo. Eu quero Aprimorar. para poder, não para mim, só para mim, porque eu estou até saindo desse setor, né? Mas para passar para quem vai ficar responsável, porque eu tento fazer e eu vejo que dá resultado, não só para cirurgias. Às vezes eu atendo o paciente de consulta no sistema, no chat, e aconteceu. A esposa ficou demorando, era uma consulta. Aí quando foi no outro dia, eu falei, oi, tudo bem? Consegui meu horário do seu esposo e tal. Ela, sim. Aí agendei. Então eu sei que gera resultado. Só que eu preciso aprimorar isso para poder ter um suporte aqui para minha equipe, sabe? Vamos lá, Tati. O primeiro ponto é antes do follow-up, que é importante a gente olhar para ele, e isso serve para todas. Como que essa venda está sendo feita. Porque quando a gente fala de cirurgias, procedimentos, tratamentos, qualquer coisa que seja ofertado para o paciente após a consulta, o melhor dos cenários é quando ele fecha ali presencialmente na hora, tá? Se vocês não têm um bom fechamento acontecendo na hora, é porque o processo de vendas não está legal, não está redondo. Ok, isso é o primeiro ponto que tem que olhar. Mas suponhamos que tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, e aí a gente parte para o follow-up. Nesse caso, a gente precisa construir ali uma jornada mesmo de acompanhamento. Então, no dia seguinte, por exemplo, pode-se pensar em materiais e informações que elevem a autoridade do profissional e daquele procedimento que será realizado. Sem uma CTA ao final, sem uma chamada para a pessoa no final. No segundo dia, você pode pensar em prova social, feedback de pacientes que já realizaram essa cirurgia, pode-se usar avaliação no Google. Avaliação no Google é pública, gente, então vocês podem compartilhar, inclusive com o nome visível, tá? Porque já tá no Google de forma pública. Então você pode fazer ali, montar de repente vários feedbacks positivos e você pode enviar para a pessoa falando assim, olha, eu selecionei alguns pacientes que já passaram por esse mesmo procedimento, quis compartilhar com você o relato deles, para que isso possa te ajudar na sua decisão. Aí no terceiro dia, você pode perguntar, aí sim, entrar com uma mensagem ou com um áudio, perguntando quais são as dúvidas que essa pessoa tem, o que tem sido hoje um fator impeditivo para ela avançar, para ela ir para o próximo passo, para você entender o que está passando na cabeça dela. Aí, a partir dessa resposta, que você vai construir as próximas etapas. Mas repare que antes de chamar o paciente para perguntar, eu preparei um pouco o meu território. Eu aqueci mais essa pessoa, tá? Faz esse teste, vai metrificando, sentindo se de fato funciona. E aí a gente vai aprimorando os textos usados. Deixa eu só te fazer mais uma colocação. A maioria dos pacientes já vem pronto do médico, né? O médico já informa que não vem, tudo. Eu até tive uma abordagem com o doutor, ele atende em outra clínica, manda pedir de cirurgia pra gente dar seguimento. E aí eu notei que ele
pedidos não estão fluindo. Quando eu entro em contato com o paciente, né, ele fala, não, mas o médico não falou isso. E aí eu até questionei o doutor, né, se não seria uma abordagem dele, no consultório, porque eu falei, doutor, não está fluindo, os pacientes que vêm dessa clínica, a gente não está conseguindo converter. E ele falou, pode ser. Por isso que eu te falei, que antes da gente olhar, e isso vale para todo mundo, tá? Porque às vezes o follow-up vai dar um trabalhão danado, a gente sabe que dá. Então, antes de olhar para o follow-up, a gente tem que olhar para o processo de venda. Porque se a venda acontece, não tem nem follow-up para fazer nesse sentido. Então, tem erro aí sim. Sim, né? Eu já tenho um médico aqui que 95% da cirurgia dele converte. Tati, a gente tem lá na plataforma uma aula de spin, que todo médico deveria assistir, tá? Você pode levar esse assunto, pode falar que foi uma sugestão minha para que eles assistam. E quando a gente fizer de novo essa aula aqui, a gente convida todos eles para participar também. Ótimo. Fechado? Obrigada. De nada. Ó, vamos ver as próximas dúvidas. É apenas uma dica. Em toda conversa, deixar uma data agendada para desenvolver alguma ação no fim da conversa, quando o paciente ainda não fechar. Acredito que faz parte do follow-up. Vitória, perfeito. Ó, o que Vitória tá falando? Imagina que a paciente falou assim, eu vou conversar com meu marido, preciso conversar com meu marido. Fulana, então amanhã eu vou entrar em contato com você para saber como foi essa conversa. Deixa agendado, de preferência amanhã à tarde, deixa até um horário previamente marcado. E aí, quando vocês entrarem em contato, não é assim, e aí, vamos fechar? Não, fulana, como foi a conversa com o seu marido? Para vocês saberem o que se passou por lá, ok? Então, perfeito o que Vitória trouxe. Sempre deixar o próximo contato previamente agendado. Próxima pergunta. Como ter a sensibilidade de perceber quais conversas valem a pena fazer o follow-up? Porque sinto que não são todos que valem a pena dedicar essa energia e tempo. Essa talvez seja a pergunta mais difícil. Mas a teoria que eu tenho é que às vezes a gente desiste do paciente antes do paciente desistir da gente. Então, enquanto eu não receber um não, para mim tem possibilidade. Tá? Ao momento que eu escutei um não, aí eu sei que ali a minha porta ficou um pouco mais fechada. Não totalmente, mas ficou. Agora, enquanto ele não me responde, ou enquanto ele cria objeções, ainda é uma possibilidade de um sim. Então, nesses vale a pena a gente dedicar tempo e energia. Tá? Deixa eu ver se já chegou mais alguma aqui. Não, agora finalizamos. Tem a última aqui que eu não tinha visto. Primeira tentativa eu uso bastante a queixa do paciente. E a segunda tentativa eu já tenho mostrado um resultado de uma paciente. É o caminho? Sim, é um caminho, tá? É um caminho. Gosto dessa abordagem. Primeiro fala da dor que a pessoa trouxe, e aí na segunda tentativa uma prova social linkada àquela dor. Quando são feitos vários follow-ups e não teve retorno, posso considerar um não? Depende do que são vários para você. Vários para mim são 10, 15... Isso são vários, tá? O que vocês podem fazer é, de repente, ir aumentando o espaçamento. Então, até 4. 4 follow-ups é quase que uma obrigação, gente. Tem que ter, tá? Depois disso, vocês podem ir aumentando os espaços. Uma vez por mês eu pego aquela galera ali e faço uma abordagem. Funciona. Ainda assim, dá pra sobra alguém, pega a nossa isca ali daquela abordagem. Eu levei uma sugestão para Vanessa. Vanessa, depois você até poderia compartilhar com a gente se já gerou algum resultado. Tudo bem que dentro da cirurgia plástica a gente sabe que dificilmente são convertidas muitas cirurgias, né? É um processo um pouco mais demorado, porque a gente não está falando de dor, a gente está falando mais de desejo. Mas eu levei para Vanessa uma ideia de criar um grupo para fazer esse follow-up. Então, por exemplo, a paciente entrou em contato e não necessariamente quis marcar a consulta para obter informações sobre a cirurgia plástica. Então, ela tem um grupo de WhatsApp em que só ela manda mensagem, ela como administradora, as possíveis pacientes não podem se comunicar, e seria como se fosse um grupo dos sonhos, assim, meu sonho de corpo, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, de vez em quando, ela vai lá e manda uma prova social, um antes e depois, ou algum vídeo da médica, ou uma forma de construir autoridade, para ela aquecer essa pessoa. Porque existe aquela expressão do lead frio e lead quente.
Lead frio é aquela pessoa que chega com pouquíssimo interesse, com baixíssimo interesse. Essa precisa de muito follow-up para ser aquecida e marcar. Então, se ela estiver dentro desse grupo, recebendo pontos de contato frequentemente, esse interesse pode aumentar. E aí, ela colocando tudo dentro de um grupo, ela envia uma única mensagem e atinge várias pessoas. Funciona muito bem para dermatologia, funciona muito bem para ginecologia, funciona muito bem para cirurgia plástica, tá? Especialidades que envolvem dor, urologia, ortopedia já não funciona tão bem. Mas quando a gente fala um pouco mais de desejo, de sonhos, de projetos futuros, aí tem uma tendência de fluir melhores resultados. E, Vanessa, eu tô com uma outra clínica fazendo isso e eles conseguiram captar a primeira paciente. Tem 3 semanas que eles criaram um grupo, captaram a primeira paciente desse grupo. Você já teve algum resultado? Então, André, a sugestão de vocês foi que a gente perguntasse quem gostaria de entrar no grupo, né? Só que a doutora achou melhor, como eram leads muito frios, que a gente fez com uma campanha de tráfego, um outro número que a gente tem, que é destinado mais a um outro tipo de tráfego, que são leads mais frios. Então, eu achou melhor que a gente incluísse essas pessoas no grupo. E a gente, assim, não tem um bom resultado. Toda vez que eu posto alguma coisa, sai um monte de gente que percebe que está dentro de um grupo. Então, mas assim, são leads que não respondiam nada. Não, assim, eu me apresentava e a pessoa não falava nada. Você vai fazendo, nunca teve um retorno. Esse não tá nem frio, tá congelado, né? Assim. Então, nesse caso, pra gente, dessa forma que a gente fez, com os leads de uma campanha que é direcionada em um outro celular, que são bem mais frio, pra gente, eu tenho visto que não funcionou. Cada vez que eu posto qualquer coisa, assim, o resultado é uma fileira de gente saindo porque percebeu que está no grupo. Sim, sim. A ideia é aquela pessoa que iniciou uma conversa, não marcou, quer dizer, ela teve um pouquinho de interesse, mas tem objeções que impedem ela de marcar. Que aí a gente convida para participar desse grupo e vai aquecendo. Essa é a ideia, tá, Vanessa? E aí a gente tá com uma outra clínica de cirurgia plástica que as meninas me trouxeram feedback ontem, que conseguiram marcar a primeira. Tem 3 semanas que elas estão com esse grupo. Tenta fazer nesse jeito que eu te falei. Pegar a gente que iniciou a conversa, mas não deu continuidade. Convida, não coloca sem avisar. Eu fico pé da vida se alguém me coloca num grupo sem me avisar. Convida. Mas eram pessoas que não respondiam de forma nenhuma. Há vários contatos, que nunca respondiam nome, nada. Então a gente colocou só para ver se ia dar. Despertava ali o interesse. Né? Não funciona. Não foi. Existe uma teoria, não é comprovada, tá? Não existe nenhum estudo, mas existe uma teoria que existem muitos bots dentro do tráfego, tá? Que iniciam essa campanha, clicam lá para consumir o crédito da campanha, mas que essas pessoas não necessariamente existem, são fakes, tá? Então, existe essa teoria. Já clicaram 3 vezes e nunca responderam nenhum nome. Bom, pessoal, eu vou compartilhar algumas ideias de mensagens para follow-up com vocês. O que tem que ter atenção? Não é para pegar essa mensagem do jeito que tá e mandar para a pessoa. Tem que colocar a humanização de vocês, fazer adaptação para vocês, trazer particularidade daquilo que vocês fazem. Mas são templates, modelos, para vocês usarem como base. Eu vou compartilhar isso com vocês já, ok? Perfeito? Fechamos então. Excelente quinta-feira para vocês. Muito obrigada. Nos vemos na próxima semana. Tchauzinho.